Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Destrave nas Finanças. Eu sou Alessandro Navarro, educador e mentor financeiro. Trabalho com pessoas que querem destravar a sua mentalidade, as suas finanças, desenvolver o seu desejo ardente, criar, uma vida que merece e alcançar aquilo que deseja através da mudança de mentalidade e da organização e da educação financeira. Eu também trabalho com pessoas que são microempreendedores, pessoas que estão empreendendo, que têm pequenos negócios e querem desenvolver esse negócio ou estão com dificuldade na forma de gerir o negócio. Às vezes as finanças pessoais estão misturadas com as finanças da empresa, às vezes não tem uma reserva para poder se garantir nos momentos de dificuldade, e é nesses casos que eu atuo, então, trabalhando na mentoria financeira, mentoria DMF, que eu chamo de mentoria DMF, Destravar a Mentalidade Finanças, que eu vou trabalhar individualmente ali com essa pessoa ou com o negócio dessa pessoa para fazer ela destravar e seguir, os passos aí para se organizar e ampliar o seu negócio. E se for também de interesse, a pessoa que precisa organizar a sua vida financeira pessoal, eu também atuo nessa área, ajudando neste formato. Eu tenho a mentoria, que é individual, e eu trato cada caso individualmente, a pessoa tem encontros comigo, e também tem o curso online, que está disponível na Hotmart, sempre disponível, a qualquer momento tu pode comprar e ingressar, e o link eu vou deixar aqui na descrição. Peço que tu já deixe o teu joinha neste vídeo, porque eu vou falar sobre tesouro direto, e isso pode te ajudar a saber como investir, e tirar algumas dúvidas. Então deixe o teu joinha, não deixa de seguir o meu canal aqui, Destrave nas Finanças, e também lá no Instagram, @Destrave nas Finanças, para acompanhar dicas de investimento, mudança de mentalidade, organização financeira, enfim. Estou aqui mentorando vidas que querem mudar, que querem destravar, que querem ir para frente. Então, se tu está nesse momento, me acompanha aqui que a gente vai seguir junto nessa jornada, tá bom? Então, hoje eu vou falar aqui sobre Tesouro Direto. Eu recebi, através de uma enquete que eu fiz lá no Instagram, recebi a missão de falar sobre Tesouro Direto, Algumas pessoas têm medo de investir, mas eu vou emprestar o dinheiro para o governo, como é que funciona isso? O governo pode quebrar e tomar meu dinheiro, Como é que funciona? Tenho medo, como é que resolve isso? Enfim, eu vou falar para vocês aqui alguns conceitos importantes para a tomada de decisão do investimento e também os riscos, que podem existir dentro desse investimento. Então, o Tesouro Direto, ele é um investimento de renda fixa. E quando o investimento é de renda fixa, a gente compreende que a oscilação, dos valores deste investimento são menores do que a oscilação, por exemplo, dos investimentos de renda variável, como o próprio nome diz, Então, se eu for investir na Bolsa de Valores, por exemplo, na Petrobras, na Vale, na Apple, qualquer outra empresa, eu estou lá à mercê da oscilação do mercado. E quando eu invisto em renda fixa, essa oscilação também existe. A gente acredita às vezes que não tem oscilação. A renda fixa não é tão fixa assim. Existe sim uma oscilação, mas ela é bem menor. Então o risco é bem mais reduzido, tá? Então, quando a gente está falando de tesouro, nós estamos pensando em investimento que está relacionado ao governo. Nós estamos emprestando dinheiro para o governo federal. E aí, quem é que garante esse investimento? É o próprio governo. Então, pensa assim, ó, se eu for fazer um investimento, por exemplo, num banco privado, o que pode acontecer? O banco tem uma gestão privada e esse banco pode quebrar. A gente não sabe o que está acontecendo lá e o banco pode quebrar. Tem alguma garantia se eu faço um investimento num CDB, por exemplo, de um banco privado? Tenho o Fundo Garantidor de Crédito, que vai me garantir até 250 mil por instituição, e até 1 milhão no meu CPF. Então eu posso investir até 1 milhão num CDB, por exemplo, só que não pode ser na mesma instituição. Então eu tenho que fazer em instituições diferentes, porque garante até 250 mil. Mas o que eu quero dizer? Que entre o banco privado e o governo, quem quebra primeiro provavelmente é o banco, Porque para o governo quebrar, ele já gerou uma série de outros problemas no país que as instituições bancárias não conseguiram se manter. Nenhuma instituição, nenhuma empresa vai se manter dentro de um cenário onde o país está quebrado, o governo está quebrado. Então, o governo é a última instância que vai quebrar. O governo pode imprimir mais dinheiro e tentar estabilizar esse processo, mesmo que seja num nível complicado da gente gerir, como já aconteceu várias vezes aqui. A inflação é a marca registrada do Brasil,
mas o governo imprime dinheiro, aumenta a inflação e segue o baile. Então, entre os dois, tecnicamente, o governo seria mais seguro, avaliando nesse ponto de vista, né? Então, quando eu invisto no Tesouro, eu estou emprestando o dinheiro para o governo federal, tá? Esse é o conceito que a gente tem que compreender aqui, que é diferente de quando eu boto num CDB, eu estou emprestando para o banco privado. Então, eu boto lá R$ 1.000 num CDB, que eu vou colocar, por exemplo, um investimento de 100% da taxa Selic, né? 100% do, dos 13,25 que está hoje, e o banco vai emprestar, fazer um empréstimo para alguém com uma taxa bem maior que essa. Então, ele paga para mim os 13 e ele ganha mais um percentual, porque ele está emprestando através de um empréstimo para quem está precisando de dinheiro. Então, veja como é que funciona o sistema. Eu estou organizado financeiramente, faço a minha reserva e ganho uma taxa menor, o banco pega esse dinheiro e empresta para aquele endividado, para aquele desorganizado, para aquele desequilibrado financeiramente, por uma taxa, né, bem superior, e essa pessoa que precisa acaba pegando, né, esse valor para suprir as suas necessidades, enquanto que o banco pega esse dinheiro com os juros, paga os meus 13 e fica com percentual. E é assim que o banco ganha dinheiro. Tá? Então, fazendo para o governo o investimento, se eu fizer no Tesouro Direto, eu estou investindo também um dinheiro num título do governo, um título público, e esse dinheiro vai para o governo gerir, né, da forma que ele achar que deve fazer lá para as finalidades, como eu dei exemplo aqui do banco. Ele vai usar para outras coisas, para financiar, né, obras e outras coisas que o banco, que o governo venha a entender que deve utilizar. E aí nós temos então dentro do Tesouro algumas variações, né, alguns exemplos, na verdade, de modalidades de investimento. Tudo é Tesouro Direto, mas tem algumas diferenças aqui, eu vou mostrar para vocês. Eu estou aqui no site do Tesouro, né? Então é tesourodireto.com.br e eu estou com 3 opções aqui, ó, opções de títulos: Tesouro Pré-fixado, Tesouro IPCA+, e Tesouro Selic. Vocês viram que embaixo aqui de cada nome tem um ano, né? E esse aqui são 3 modelos, mas tem outros modelos que a gente vai ver lá, outras opções de investimento. Eu vou explicar com base nestes 3 aqui, porque são os que diferenciam mais, né? Ou diferenciam toda a cadeia do investimento no Tesouro. Então, olha só. Vou começar trazendo uma ideia que a gente tem que ter. Antes de pensar em qual é o título que eu vou investir, eu tenho que pensar o seguinte: qual é a finalidade do investimento? Por que eu estou colocando esse dinheiro no banco ou colocando esse dinheiro no tesouro? Qual é a finalidade? Então vamos lá. Tu tem uma organização financeira, já está organizado, ou tu tem muitas dívidas ainda, tu está bem apertado, tá pegando dinheiro e todo o dinheiro que tu recebe no mês tu gasta, né? Sobra muito pouquinho. Então, se tu tá nessa condição, tu tem que pensar primeiro em te organizar financeiramente para começar a sobrar, né? Tu vai pagar as tuas coisas do mês e vai sobrar valor, e esse valor vai começar a criar uma reserva de emergência. Que é para quê? Para aqueles momentos que tu tomar algum susto, né, da vida, que tu precise de um dinheiro para arrumar a porta, para arrumar a fechadura, para pagar alguma coisa que aconteceu, tu tem uma reserva financeira que não te compromete, ou seja, tu não precisa recorrer a um empréstimo, tu não precisa recorrer, né, a um cartão de crédito, alguma coisa que vai te onerar ou te desestabilizar financeiramente, porque tu tem ali uma reserva de dinheiro que é para usar para essas coisas emergenciais. Então, se tu pensar nesse formato, que tu vai montar tua reserva de emergência, a opção desses três títulos aqui do Tesouro seria o Tesouro Selic, né? Que aqui tem o modelo 2026, mas tu vai ver que tem outros anos lá. Esse ano que está mostrando embaixo de cada um é o ano de vencimento. É quando vai terminar o título, né? Então, as rentabilidades que são mostradas aqui, por exemplo, Tesouro IPCA e pré-fixado que a gente vai ver, eles garantem a rentabilidade no final do título, quando tu vai resgatar, tá? Então, lá no vencimento, quando diz aqui embaixo, ó, vencimento, 1º de janeiro de 2026, 2029, né? Ali está dizendo que lá no vencimento tu vai ter aquela rentabilidade que foi acordada ali, né? Então, essa rentabilidade aqui do pré-fixado de 10 e 18 vai ser garantida lá em 1º de janeiro de 2026, tá? Então vamos por partes, como eu estava dizendo aqui, para a gente entender um pouco disso. Então, entre estes 3 aqui, se eu estou fazendo uma reserva de emergência, que eu posso precisar desse dinheiro a qualquer momento, eu não posso pensar que eu posso correr o risco de o meu dinheiro desvalorizar, né? Então, o que pode acontecer? Se tu, em vez de colocar no Tesouro Selic, que eu vou explicar como é que funciona, tu coloca num desses outros 2 aqui,
a taxação a mercado, o valor do mercado acaba oscilando, né, desse título. Ele oscila um pouco para baixo, para cima, às vezes ele está mais valorizado, às vezes está mais desvalorizado. E o que pode acontecer? Naquele exato momento, naquele dia que tu precisou do dinheiro, que tu precisa resgatar, houve alguma coisa, o presidente disse alguma coisa que não foi bem vista, né, pelo mundo econômico, e aí o que vai acontecer? Oscilou todo o mercado e o valor despencou. E aí aquele dinheiro que tu investiu, ele desvalorizou um pouco, né? Não é muita coisa, mas cai um pouco. Então, quanto mais dinheiro tu tem lá, mais é a tua percepção, né, de queda. Então, se eu tenho 100 reais e caiu R$ 1, né, pô, é pouca diferença. Agora, se eu tenho R$ 1.000, vai cair 10, né? Então, a gente já começa a ver um pouco mais expressiva essa queda, embora seja a mesma média, né? Então, olha o que acontece aqui. Se eu for pensar então em reserva de emergência, que eu tenho que sacar a qualquer momento, o ideal seria eu investir no Tesouro Selic. Por quê? Porque esse aqui também pode sofrer uma oscilação, mas ela se recupera mais rápido, ela é menor, porque ela tem uma margenzinha ali que vai segurar essa oscilação. Por isso que diz aqui, ó, Selic mais 0,05, né? O que é esse 0,05? É uma taxinha que tem como extra que é para segurar essa oscilação do mercado. Então, quando isso acontece, né, essa oscilação acontece, esse 0,5 segura essa oscilação e a rentabilidade continua sempre positiva, né? Continua sempre aumentando esse valor que tu investiu lá. Por isso que é o Tesouro Selic o ideal para as reservas de emergência. O que é Selic? Selic é uma taxa básica de juros que o governo usa para regular o mercado, né, de uma forma geral. Então, quando a inflação aumenta, quando a inflação está muito alta, a taxa Selic é aumentada também pelo Banco Central para fazer o quê? Para travar a inflação, né? Então aumenta a taxa Selic, por consequência, fica tudo mais caro, né? Devido à inflação, está tudo mais caro para consumo. A taxa Selic nas negociações, né, vai deixar tudo mais caro também e vai atrair o olhar para os investimentos de renda fixa. Então a pessoa pensa assim, pô, em vez de eu abrir a loja, em vez de eu abrir mais uma unidade, eu vou investir esse dinheiro, porque está interessante na renda fixa, eu não preciso correr risco para ganhar dinheiro, né? Em vez de eu investir em alguma coisa de risco, eu vou colocar num CDB, eu vou colocar no Tesouro, porque está rendendo lá 13,25, por exemplo, agora 13,25 ao ano. Então eu vou colocar na taxa Selic, que seja atrelada à taxa Selic. E aí a pessoa não investe, não compra, não gasta e investe nisso, né? Por consequência, o que acontece? Como tu não comprou e tu não gastou com nada, a procura pelas coisas no mercado diminui. E aí, como a procura diminuiu frente à demanda que o mercado tinha, acaba que os preços das coisas caem, porque daí como ninguém está comprando carro, o preço do carro vai cair. Como ninguém está comprando geladeira, o preço da geladeira vai cair. E aí então as coisas começam a reduzir os valores, que é a inflação que vai começar a voltar para trás. Então, a forma de controlar a inflação é a taxa Selic, tá? Que é o Banco Central que determina. Com a pandemia, a gente vinha com uma crescente da taxa Selic para segurar a inflação. Então nós começamos a subir a taxa, né? Começou a aumentar 4%, depois 4 e pouco, 5, 6, 7 foi indo até chegar em 13,75 e se estabilizou em 13,75 por algum tempo. A cada 40 dias o Banco Central reúne para discutir essa taxa, avaliar a inflação, né, e outros pontos para definir se vai reduzir, se vai manter, se vai aumentar a taxa Selic. E na última reunião do Copom, agora que aconteceu, nós estamos gravando esse vídeo em agosto, né, de 2023, então na última reunião que aconteceu, eles reduziram a taxa em 0,5%. Então, de 13,75 veio para 13,25. O que isso representa? Representa que, no prazo de um ano, ele rende 13,25. Né? Seria mais ou menos 1%, um pouquinho mais de 1% ao mês. Então, estava em 13,75. Se a inflação continuar caindo, a taxa Selic também vai continuar diminuindo. Né? Então, essa rentabilidade de longo prazo ela vai reduzindo. É uma possibilidade? É o que se deseja. Vai acontecer? Imprevisível. Por quê? Porque nós não sabíamos que teríamos uma pandemia e que a taxa começaria lá em 4 e ia terminar em 13, né? Nós não sabíamos que depois da pandemia havia uma guerra também. Então é tudo imprevisível no mundo, né, desses números, né? Então a gente tem que entender assim qual é a finalidade e aí definir qual é o título que a gente vai usar e futuramente, obviamente, buscar mais conhecimento para diversificar esses investimentos,
para que tu tenha um pouco, né, do teu dinheiro em cada uma dessas cestas, para que quando aqui a taxa está reduzida, começou a valorizar lá o outro título, né, ou uma outra forma de investimento. E assim tu vai então melhorando e ampliando essa base de investimentos da tua vida para tu ter uma rentabilidade sempre em algum ponto, né, não ficar só dependente de um ponto de investimento. Então, pensando em renda, em reserva de emergência, Tesouro Selic para manter mais estável essa rentabilidade, porque daí, como aquele 0,05 ali segura a taxinha, né? Segura essa oscilação, o que acontece? O governo lá aconteceu uma situação e aí o mercado todo deu uma despencada. Então desvalorizou os outros títulos, mas o Tesouro Selic vai estar mais estável, vai estar segurando aquele valor. Então, tô precisando de dinheiro hoje. Poxa, eu vi que deu uma bagunçada aí no mercado, mas o Selic vai estar mais estável e tu vai poder sacar o teu valor sem perda, né? Já os outros aqui são mais vulneráveis nessa questão, e aí o ideal sempre, para qualquer título, é tu manter até o vencimento. Então, quando que eu vou escolher Tesouro Selic? Quando eu tenho o risco de precisar esse dinheiro a qualquer momento, porque eu não tenho uma reserva de emergência, eu estou fazendo essa reserva. Selic, então. E quando que eu escolho o Tesouro IPCA, o Tesouro Pré-fixado? Quando eu tenho um dinheiro que eu não vou precisar a qualquer momento. Eu posso deixar ele a médio ou longo prazo para sacar ele lá na frente e aí, então garantir a rentabilidade. Então agora a gente vai falar dos outros dois. O que é o Tesouro IPCA? Tesouro IPCA é um tipo de investimento também tesouro que vai te garantir que o teu dinheiro vai ter poder de compra lá no final, né, do título. Então, quando tu investe agora R$ 1, digamos que essa caneta aqui custe R$ 1, tá? Então, para comprar essa caneta, custa R$ 1 hoje, em 2023. Aí tu vai fazer o seguinte, não vou comprar essa caneta hoje, eu vou guardar esse R$ 1 e vou comprar essa caneta lá em 2029. Lá em 2029, tu tirou esse R$ 1 debaixo do colchão, foi na loja e disse, eu quero comprar a caneta. Aí a caneta agora custa R$ 5. Poxa, mas eu não consigo comprar com R$ 1. Por que não consegue? Porque o teu dinheiro desvalorizou frente à inflação no longo prazo, né? Então o que o Tesouro IPCA mais faz? Por isso que é IPCA mais, né? Porque ele vai garantir que esse R$ 1 possa valer o equivalente para ter o mesmo poder de compra, que seria a caneta, lá em 2029. Então esse R$ 1 vai se transformar em 5 se a inflação chegou nesse nível de que essa caneta que custava 1, hoje custasse, lá em 2029 custasse 5, né? Então esse R$ 1 virou 5, que é o IPCA. E aí, como diz ali, mais 4,95 é que, além de garantir que ele vai ter o mesmo poder de compra, tu vai ter uma rentabilidade ainda de 4,95 ao ano, tá? Então, isso aqui é o mais adequado para que tu para aquele momento que tu não quer correr risco do teu valor perder, do teu dinheiro perder valor, né, na verdade, do teu dinheiro perder capacidade de compra e ainda assim tu ter alguma rentabilidade. Então, o IPCA a médio e longo prazo é aquele que tu vai investir e tu vai saber que lá na frente teu dinheiro vai ter o mesmo poder de compra e 4,95 a mais, né? Então, tem como saber exatamente quanto vai ganhar? Não, porque a gente não sabe quanto vai ter de dinheiro lá. Não, porque a gente não sabe como é que vai estar a inflação, mas consegue ter uma ideia que aquele valor mais 4,95 vai estar lá, né? Diferente da Selic, que é o do lado, que a gente estava falando antes, que diz que é a Selic mais 0,05, quer dizer, o 0,05 é quase nada, é só para segurar a oscilação. Mas a Selic hoje é 13,75. Daí eu pergunto, mas tem 13,25, desculpe. Mas eu pergunto, tem como garantir que a Selic vai continuar 13,25? Não. Pode ser que continue, pode ser que aumente, pode ser que reduza, né? Até 2026, até 2029, enfim. Então, o Tesouro IPCA vai te garantir que o teu dinheiro tem o mesmo poder de compra e mais 4,95% nesse aqui que é o 2029. Certo? E o que é o Tesouro Pré-fixado, então? O Tesouro Pré-fixado é uma rentabilidade certa que tu vai ter. E parece bom, olhando aqui, né? Poxa, mas então se 13 tá a Selic e pode oscilar. E o IPCA é só 4,95, então vale a pena eu botar no Tesouro Pré-fixado a 10, né? Talvez. Por quê? Porque o pré-fixado te dá uma garantia de que tu vai receber 10,18 lá em 2026, né? Só que, o que pode acontecer aqui? A taxa Selic está em 13, não importa, tu vai receber 10.
A taxa Selic está em 2%. Oh, que bom que eu não investi no Tesouro Selic. Tu vai continuar recebendo 10%. Tá, mas quanto que está a inflação? Esse é o ponto. Porque existe uma coisa que a gente chama de rentabilidade real, que é o seguinte. Eu fiz um investimento que está na Selic por 13. Vamos pegar o exemplo do pré-fixado. Eu investi no pré-fixado e o pré-fixado está me dando uma rentabilidade anual de 10,18%. Mas a inflação está em 8%. Então eu vou pegar esses 10 menos os 8 e a minha rentabilidade real foi de 2,18%. Entende? É a diferença. Então o pré-fixado ele é bom porque tu sabe quanto vai ter lá na frente, porém tem o risco de a inflação estar alta, né, ter elevado, e aí a tua rentabilidade real vai ser bem menor. Então, se a inflação tiver em 3%, a rentabilidade real foi 7%, né? Tu vai subtrair o 10,18 da inflação para saber lá, tem que ser lá, daí lá em 2026, né? Pegar a inflação lá do momento para ver quanto é que tu realmente lucrou, quanto que realmente ganhou de dinheiro ali, tá? Então, essas são basicamente as diferenças entre os três títulos aqui. E aí eu vou mostrar para vocês agora algumas outras opções que o Tesouro oferece, tá? Então nós vamos entrar aqui, ó, veja todos os títulos. E aí tu vai ver que aqui embaixo tem algumas alternativas. Por exemplo, Tesouro pré-fixado 2026, 2029, os juros semestrais, né? Tesouro pré-fixado com juros semestrais, que daí é de 6 em 6 meses, né? Que tu recebe os juros. Aí vencimento 2033, Tesouro Selic 2026 e 2029. E aí tem algumas oscilações aqui, ó. Então tu vai ver, ó, aqui é Selic, né? Com uma pequena diferença aqui. Aqui é pelo ano, né? Tu vai ter uma diferença também de rentabilidade, ó, 10, 10,88, 11 com 15, né? 11,15. Depois aqui os do IPCA+, né? Aquele que garante a inflação mais um percentual. Ah, eu vou fazer esse aqui de 2035. É IPCA mais 5,16. Então eu vou ter a inflação, que vai estar lá em 2035, que eu não sei qual é ainda, mais 5,16. E qual é os valores mínimos para investimento? Esses valores aqui, ó, né? Então, para cada título tem um valor aqui mínimo de investimento, tá? Que oscila, né? Aumenta e diminui aqui esse valor mínimo, conforme a taxação a mercado. Porém, tu pode investir qualquer valor a partir deste valor, né? Então, se tu botar, vou colocar sempre 100 reais, vou pegar o pré-fixado aqui. Ok, por enquanto tu vai continuar sempre colocando 100, vai estar sempre acima. Se houver alguma oscilação, daqui a pouco tu tem que botar um pouco mais para poder pegar o mínimo, né? Então depende do valor que tu vai investir, tem esses mínimos aqui de investimento, tá? Lembrando que essas rentabilidades de qualquer um destes aqui é garantida no vencimento, tá? Então esse ano que diz aqui, ó, do lado de cada nome é o vencimento do título, que daí é que vai te garantir estas rentabilidades aqui, certo? Então tem que entender isso. Por quê? Porque se tu precisar vender a qualquer momento esse teu título e naquele momento que tu precisou vender, o mercado oscilou e aí oscilou para baixo, tu vai ter uma perda do valor porque não era previsto, né? A garantia do rendimento é só no vencimento. Aí lá tu vai receber certinho. E aí eu quero mostrar aqui embaixo que tem outras opções de tesouro. Ó. Tesouro Renda Mais, que seria uma aposentadoria extra. Ah, eu vou me aposentar lá em 2030, aí eu vou fazer investimentos agora, e lá em 2030 eu passo a receber, né, uma quantidade, um determinado valor que eu estipulei ali como meta. Então eu posso fazer uma simulação aqui, e aí tu vai jogar os valores ali e vai te dar uma ideia de quanto tu tem que colocar por mês para que lá em 2055 tu consiga garantir aquele valor, né, mensalmente lá de aposentadoria extra. E depois tem também o Tesouro Educa Mais, que é parecido com o Renda Mais, né? O Educa Mais é aquela finalidade, tem a finalidade aqui proposta pelo Tesouro, na parte do marketing, né, que é a divulgação que eles fazem aqui. Eles estão falando sobre tu investir para garantir uma renda para o teu filho, lá quando ele estiver na faculdade. Então, por 5 anos, ele vai receber um valor, né? Então, por exemplo, quando é que vai começar a faculdade dele? Aí é esse ano aqui, ó. Então, diferente, né, do vencimento que a gente tem lá no Tesouro IPCA, aqui, ó, esse número que tem aqui do lado, 2028, é quando vai começar os pagamentos. Então, assim, fechou ali o título e aí começam os pagamentos conforme a simulação que eu fiz e os investimentos que eu fiz e mantive, né? Senão ele faz proporcional depois lá. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, em 2030 meu filho vai começar a faculdade. Então eu vou escolher este aqui, vou fazer investimentos até 2030
E lá em 2030 ele começa a receber um valor mensal, conforme a simulação que eu fiz, né, e mantive constância dos investimentos para isso. E ele vai passar a receber, por exemplo, R$ 1.500 por mês durante 5 anos, né, conforme o investimento que eu estipulei na simulação e mantive a constância para poder garantir esse valor. Tá? Então o Tesouro Educa Mais tem essas alternativas aqui, vários anos, né, diferentes para tu poder planejar uma renda fixa para o teu filho. Pensa assim, ó, às vezes tu mesmo vai fazer um curso, né, diferente, tu te planeja lá para frente, aí tu vai garantir uma renda, né, por 5 anos, ou por exemplo, o filho vai fazer um intercâmbio, ou ele vai para uma outra cidade, né? Isso acontece bastante, tenho vários amigos, né, que têm filhos e dizem, ah, agora o meu filho vai fazer a faculdade numa outra cidade, né? Na federal de outro lugar, enfim. O que que tu pode fazer com isso? Pô, a pessoa até pode estar trabalhando aqui, mas ela vai para lá para fazer a faculdade, de repente não vai conseguir um trabalho tão rápido, ou nem vai poder trabalhar, né? Conforme a faculdade tem horários distintos de aula, que é comum nas federais, né? Então acaba que dificulta o trabalho para a pessoa conseguir trabalhar, né? Para todo mundo. Então, essa é uma forma de tu garantir que ele vai poder se dedicar aos estudos e ele vai ter uma renda ali para garantir pelo menos o básico, né? E aí ele faz outra renda conforme a disponibilidade de tempo que ele tem, mas ele não fica no compromisso de conseguir um trabalho para compensar, né? Então essa é uma forma de tu garantir uma renda durante 5 anos para o teu filho lá na frente, tá? Então aqui são algumas opções que eu mostrei para você, só para trazer a explicação inicial, né? Como eu tinha falado aqui, dos 3 títulos aqui, né? Basicamente para tu entender a diferença de um para outro. Os riscos, né? Como eu falei, o risco é o menor dos teus problemas, né? Porque se tu for ver alguma coisa que estiver acontecendo no país nessa escala, que o país vai quebrar, né? Porque muitas outras coisas já aconteceram antes, já chamou a tua atenção, e aí tu tem que resgatar esse valor, né? Para tu te garantir. Se tu perceber que essa é né, a melhor alternativa ali diante do quadro que vai estar desenhado lá nessa ocasião, né? Mas aqui então eu expliquei os 3 pontos só para tu ter uma ideia e fico à disposição para responder os comentários se tiver alguma dúvida referente aos títulos ou referente a alguma outra situação sobre investimentos, sobre educação financeira, né? Peço que vocês me deem sugestão de outros vídeos que querem ver também, coloca aqui nos comentários. Para falar comigo direto também, vai lá no Instagram, @destrave nas finanças, me chama no direct, tem meu WhatsApp também lá na bio, né? Então vai lá, clica, tem um link do meu WhatsApp, pode me chamar ali, que eu tô aberto a conversar e orientar aqui, né, de muita boa vontade, porque eu quero realmente ajudar a gente mudar a mentalidade que a gente tem em relação ao dinheiro, a forma como a gente trata o dinheiro, como que a gente vive, como que a gente leva a vida, né? Só trabalhando e gastando, quer dizer, trabalha, ganha e gasta, seguindo esse processo sempre igual. E essa é uma forma da gente quebrar essa regra e destravar as nossas vidas, tá bom? Então, não esquece de dar o teu joinha aqui no vídeo, se tu gostou. Segue, né, lá no Instagram e assina aqui o canal também. Manda para os amigos, para os teus familiares, para quem tem filho, né, para fazer ali o Tesouro Educa Mais, ou para tua aposentadoria também, né, como renda extra lá na tua aposentadoria. E deixa teu comentário aqui se o vídeo foi útil, tá bom? Fiquem com Deus, nos vemos no próximo vídeo e até mais.